Fala galera, como é que estão? Tudo beleza? Vou trazer uma atualização do nosso projeto hoje. Vamos tentar fazer, vamos fazer no caso a integração da API da Microsoft. Eu tô demonstrando no fundo até eu falar aqui. Eu já fiz toda a parte personalizada ali, né, de configuração para vocês verem, o suporte também. Hoje a gente vai conectar o Microsoft. Aí tá só tá uma simulação. Aí tá funcionando no caso, mas tá sem o URL de redirecionamento, que seria essa daqui. Não tá conectado no nosso projeto. Então eu vou deixar para demonstrar para vocês todas as etapas que eu fiz. Agora eu vou explicando. É que eu fui só gravando, depois fui editando. Não sei se eu editei bem. Mas para ajudar eu fiz um vídeo separado também de autenticação. No caso, para você criar sistema de login, sem a criação de conta, o Supabase. E também com a Microsoft. Só falta finalizar com o do Google, mas eu já gravei, então eu vou mostrar para vocês as etapas que a gente parou. Vamos pedir para ele aqui fazer a instalação das dependências necessárias para poder funcionar a Microsoft, sabe? O sistema ali. Então, vamos selecionar tudo. Sempre é legal você fazer um pedido para ele inicial, né? Por exemplo, a gente vai colocar o da Microsoft agora. Pede para ele instalar todas as dependências, bibliotecas, ferramentas, tudo certinho, que vai fazer uma integração real, sabe? É legal pedir algo assim, algo mais, fazer um pouco mais do back-end também, sabe? Seria as bibliotecas, ferramentas, para ele já ir avançando e depois podemos ir completando ele por parte. Então, eu fiz essa solicitação, pedi para ele fazer o botão de funcionar e tudo mais, e pedi para ele criar a URL de redirecionamento, que estava faltando para a gente avançar. Então, essa URL de redirecionamento eu vou mostrar para vocês depois, né, onde que coloca ela. Mas eu tô pedindo para ver. Nessa parte que eu tava gravando, eu não sabia, mas nessa plataforma nossa não tem como usar o URL de redirecionamento. Então, eu tive esse erro para desenvolver, eu fiquei travado depois que eu fui entender. E aqui no nosso Gemini ou ChatGPT você pode usar, você faz a solicitação para ele assim, me ajude a implementar um sistema daí você vai pedir o que você quer, autenticação ou API do Google e tal. Como a gente está fazendo sobre a da Microsoft, me ajude a aplicar sistemas da Microsoft no meu projeto, desde a parte de autentificação e outras APIs. Daí fala para ele, vamos dividir em duas etapas. Etapa um configuração do Azure e etapa 2 configuração no projeto. Vocês podem ver que o meu está dividido em duas etapas, né? Embaixo ele tem etapa 2 configuração do projeto. Então vocês podem fazer esse pedido assim que ele vai te ajudar. Porque algumas coisas, por exemplo, ele pode ver que para o Outlook ali tem o e-mail read, ele quer ler e-mail. Então tem algumas coisas que precisam de palavrinha-chave. Para não precisar procurar no Google ou ler na documentação, você fala para ele que você quer também fazer. Aí eu quero usar o OneDrive, eu quero usar o Outlook deles, que é o e-mail, quero usar o calendário. Você fala para ele que se você quer usar, que ele vai dar as palavrinhas-chave para ajudar você também. Eu vou demonstrar como é que usa. Aqui já tô demonstrando a parte 2, né, que já configura dentro do projeto. Que depois de você já ter feito a parte um é só copiar e colar, né? Então vamos esperar ele fazer tudo isso aqui. Eu já volto com vocês. Agora com ele já pronto, já tô aqui na tela, pode ver que a gente já avançou um pouco melhor. Eu vou mostrar para vocês aqui a integração. Pode vir conectar. Ele está mostrando a parte ali em vermelho, que seria o URL de redirecionamento. Só que, como eu disse, a plataforma não tem esse suporte ainda. Então, eu vou demonstrar para você como é que eu fiz para poder testar e aplicar na prática. Se eu clicar aqui em conectar, ele vai fazer a conexão normal, só que ele vai dar essa informação, essa simulação de redirecionamento. Então, não está dando indo para o lugar certo. Então, o que a gente faz? Você dá uma pausa lá nisso que está fazendo.
entra na sua conta aqui do Azure, faz um registro de um aplicativo. Eu vou demonstrar melhor no próximo vídeo, certinho todas essas etapas aqui. O erro que a gente está tendo, o erro que vocês vão ter se usar a plataforma desde o Lovable ou o Base 44, é o redirecionamento, caso ela não faça a integração já direta. Como a gente está fazendo manualmente, então não vai, a URL de redirecionamento não vai funcionar legal. Então, recomendo vocês fazerem toda a configuração primeiro, deixar a URL por último, que é só substituir. Essa via em autentificação aqui, você pode estar vendo ali, tem um web de redirecionamento, é só você copiar e colar. Aqui tem no chat, né, como eu disse para vocês, fazer por parte. Pedir para ele te ajudar a partir da integração do Azure e depois a integração na plataforma. Aqui ele deu algumas sugestões de URL, mas não vai ser usado essas. Mas só para dar um exemplo, vocês podem vir aqui na segunda opção, pode adicionar ali, ó, URL de redirecionamento, só você fazer essa troca. Mas isso você deixa por último, porque é o mais chatinho, que vai dar erro na sua aplicação. Faz as outras etapas primeiro, a ID do cliente, a ID de localização, que vai estar em geral. Vamos começar aqui colocando as credenciais. Você pode colocar a credencial do cliente, pode selecionar um nome que você acha legal, uma descrição, que você preferir. Coloquei isso, você pode escolher quantos dias você quer, pode salvar. E você vai fazer essa parte de salvamento, né? É legal você copiar o valor e o ID secreto, porque depois que você saiu dessa tela, ele some. Não que some, você não pode mais ver. Então é legal você copiar os dois, coloca lá certinho o valor, o número dele, depois o outro número dele. Agora aqui a gente tem que colocar as permissões. O que seria as permissões? É o que vai dar acesso ao usuário a usar o e-mail, o OneDrive e essas coisas. No nosso chat, ele já deixou separado para nós cada coisa aqui. Vocês podem ver que está tudo para o OneDrive, essas são as permissões que precisa. Então, é só você vir copiar o nome, volta lá na plataforma, no Azure, dá um Ctrl V, abre a opção, veja se o nome é igual e vai aplicando todas assim. Depois é só salvar. Então, essa é a parte da permissão é fácil, mas eu já fiz um vídeo separado explicando tudo isso aqui para vocês com calma. Esse aqui eu acho que eu não expliquei tão bem, mas então aqui vamos começar por parte. Depois de você ter colocado todas as credenciais, você precisa conceder permissão do administrador, né? Padrão. É só você vir ali, ver se todas as permissões estão feitas. Então já vai estar certa a parte da configuração do Azure. Agora precisa terminar de configurar dentro da nossa plataforma, né? Dentro do nosso projeto. Como eu disse para você, deixei em duas partes. A segunda parte. Vamos copiar aqui as informações. Pode copiar tudo e colar lá dentro. E pede pro nosso agente fazer a integração que estiver faltando. E caso precisar fazer alguma melhoria, faça a melhoria, né? Só fazer um pedido assim que vai ficar bom. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente volta e pede para ele fazer melhorar a integração com as informações novas ou algo do tipo. Feito esse pedido, é só você vir dar um Ctrl V também, né? Colocar dois pontos, dar um Ctrl V, colocar tudo aquelas informações e enviar. Eu fiz um corte aqui para não ficar tão longo, né? Que demorou fazer isso. Mas pode ver que já fez toda a implementação real agora, já funcionando. No começo a gente tava com aquele erro. Agora já o erro já foi, entre aspas, tudo corrigido. Eu vou demonstrar para vocês aqui. Mas não esqueça, a gente precisa enviar o ID do cliente e também a URL e as outras informações. Poder ficar certinho. Vou copiar aqui o ID do cliente. Vocês podem copiar tudo. O ID do objeto aqui. O segundo de baixo. Pode copiar. Vai lá, manda para ele atualizar na plataforma. Pode ver que até ele tá pedindo para colocar, mas então você pode atualizar. Depois coloca a sua chave secreta, o seu valor também. Pode colocar tudo e enviar. E por último, é a URL de redirecionamento, aquela que faz quando você clica em login, abre uma segunda tela ou algo do tipo. Então, a URL a gente está usando uma genérica ainda só para poder finalizar essa etapa, mas pode só trocar depois. Depois eu vou trocar para uma via funcional.
Eu tive esses erros no começo, na hora que eu tava gravando, depois eu já consegui corrigir. Então até ele trazer atualizar as informações, eu vou fazer um cortezinho aqui rapidinho. Agora mesmo se vocês chegaram até aqui, pode ver que tá tendo o mesmo fim, sabe? Não tá conectando de verdade, tá simulando. E se você tentar trocar o URL, fazer alguma coisa igual eu fiz, é, ele vai dar um erro. Então, pode ver que ali em vermelho tá até explicando como funciona a autenticação e tudo mais. Seria a nossa URL de redirecionamento. Essa é a única parte que agora nesse projeto que está dando erro. Mas é um erro simples que eu demorei para entender. É algo relacionado à plataforma que a gente não consegue fazer usar a parte de redirecionamento. Então, pode ser usar o que ele gera, deu esse erro aí. Então, o que eu fiz? Eu tive que usar outros meios para rodar. Os outros meios, vou mostrar junto tudo aqui, né? Você pode usar o VS Coders, pode usar o Rapid, qualquer outra plataforma que conecta a um servidor ou que inicia um host local, vai ajudar você. Aqui tem uma explicação, né, por que está acontecendo esse erro. Então, pode ver, ID do cliente inválido não é o ID, a gente tá certo. A URL de direcionamento incompatível seria esse nosso problema, a URL. Porque o ambiente de desenvolvimento a gente já aplicamos, a configuração no portal do Azure a gente já configurou, o assistente do endpoint do callback também está certo, né, que seria para voltar. Só o URL de redirecionamento está errado. Eu abri e vocês vão ver acompanhar o projeto no Raft aqui. Eu vou demonstrar já em funcionamento também. Foi muito simples, só pedir para ele atualizar alguma informação se estivesse faltando, depois trocar o URL. Então aqui já estou no Rapid aberto. Eu já solicitei para ele fazer a verificação, né, se está faltando alguma coisa para a gente conectar. Ele disse que tem dois erros, né? Você pode ver ali que tem dois erros. É legal você já corrigir também, mas eu vou ir cortando as partes para ir adiantando aqui. Algumas coisas demoram um pouquinho. Ó, já fez tudo. Se eu clicar ali em integração, vou carregar a página para vocês verem. Ó, agora ele vai chegar nessa parte e vai ficar nesse pequeno loop. Eu falei para ele, né, para nós corrigir isso, para ver se não tá como simulação ou algo do tipo, para a gente fazer uma integração real, né? Aqui dentro, vocês já mexeram e tudo mais. Vamos aqui em diretório padrão. Vamos fazer a parte do registro de aplicativo de novo. Vocês vão pegar o que vocês já estavam mexendo, né? Então, vou mandar credencial por Rapt atualizar. Então, vocês podem copiar o ID do aplicativo, o ID do objeto, né? Que seria o nosso projeto. Então, você pode mandar para ele, manda também o valor e a chave secreta. Também, se quiser, pode mandar a URL. Só que agora a gente vai atualizar a URL. Então, vamos usar uma outra. Vamos usar uma que é do próprio Raft, ele recomenda pra gente fazer. Então, com isso, já dá para evitar bastante problema. Que eu notei que estava assim, usando outra plataforma, fizemos 99%, mas aquele 1% ali, que era o erro, que era do URL de direcionamento. Eu tô fazendo uns cortezinhos porque eu deixei aqui em público para vocês testarem, vocês podem baixar também. Eu vou subir esse no GitHub e vou deixar o link para vocês baixarem. Agora você pode ver que já está funcionando. Então a URL tá mandando para essa parte, né? Onde faz a autentificação. Então você pode colocar. Aí eu tô com meus e-mails fake, né? Do geração temporária. Vocês podem testar agora. Vai funcionar certinho. Eu deixei aqui com esse erro para vocês verem. Não foi possível atender a solicitação. É um erro um erro da URL ou um erro de permissão. Esse erro é muito comum acontecer. Então é legal você fazer toda a correção do erro do seu projeto. Pode ver na chavinha ali, eu tenho alguns erros. Tem esse que apareceu no meu navegador. Então você pode solicitar para ele corrigir os erros para poder funcionar legal. Porque alguma coisa às vezes está como simulado ainda ou não foi atualizado. Pode ver que a gente tem mais esses erros aqui. Então é legal pedir para ele já corrigir. Ele está fazendo a correção, né? Então vocês podem ver.
E ele já vai implementar certinho para nós. Eu tô fazendo um corte nessas partes aqui para não ficar tão longo o vídeo, porque às vezes tem coisa que demora mais, tem coisa que ele faz em segundos, então isso é um pouco chato. Então, eu vou fazer uns pequenos cortes. Ele vai me recomendar o que eu preciso fazer para corrigir, eu vou deixar para vocês verem. Aqui ele já terminou, né? Então, ele pediu para substituir a URL de redirecionamento, então vou fazer essa troca. Vou ver que aqui deu tudo certinho. Vamos salvar. Voltar lá no nosso projeto. Aqui. É, vou copiar todos esses erros. Vou aplicar essa correção primeiro, né? Que era do console. Vou pedir para ele corrigir todos os erros também. Vou ver se. Talvez ele já deve ter até corrigido. Dependendo, às vezes faz uma solicitação, ele já corrige tudo. Após ter feito aquela correção, vamos fazer o teste prático aqui. Vou usar um e-mail temporário fake, só pra gente testar. Eu queria que essas informações me ficassem sendo exibidas, então por isso que eu tampei. Colocando o e-mail temporário aqui, vou fazer a parte de senha. Eu já esqueci minha senha, mas vou deixar aqui. Vocês estão vendo, eu estou criando a conta do zero, colocando todas as informações bonitinho. A gente já recebeu a senha para poder autentificar, né, os números. Então, vocês estão vendo, já está funcionando. Então, a autentificação já está funcionando. A parte de sincronia do usuário com a plataforma já está funcionando. As APIs do OneDriver e outras coisas também já vão estar funcionando. O máximo que você vai fazer é pedir alguma solicitação, né, para conectar alguma API, né, ou fazer alguma correção que vai aparecer ao longo do caminho, que às vezes pode gerar conflito, alguma coisa. Então é legal você ir fazendo as correções junto, igual eu fui fazendo. Talvez eu não tenha explicado direito, esse é um erro meu, peço desculpa para vocês, mas eu fiz um outro vídeo, vai estar na descrição desse, mostrando toda essa parte do zero. Daí nesse vídeo eu coloquei a autenticação do Supabase, o usuário entrar, criar sua conta e tudo mais. E depois essa parte que a gente está fazendo aqui, só que lá. Então é o mesmo caminho que eu fiz lá, você faz no seu projeto, ou aqui, né, você faz tudo igual. É o mesmo caminho. Esse método que eu fiz aqui usando o chat, usando as informações manualmente, é o jeito mais rápido que você tem de poder conectar uma API do Google, da Microsoft, do Supabase, para fazer essa parte de autentificação, banco de dados. É o jeito mais fácil que eu achei para ajudar vocês. Porque tem outros métodos, só que daí tem que seguir documentação, ou seguir as informações mais abrangentes, sabe? Então, provavelmente seria um pouco mais difícil. Deveria ter mais opções. Vou ver que agora tá. Eu mudei um pouco as minhas permissão, porque só de e-mail, mas vocês podem colocar outras também. Agora já vai estar funcionando. Eu fui um pouco ansioso aí, não deixei carregar a informação, carreguei a página sem querer. Mas vai estar funcionando. Você pode estar ali com o atalho, já ficou o e-mail que você registrou com o atalho. Vai aparecer embaixo ali as informações que estão sendo sincronizadas. Demorou um pouquinho porque eu fui precoce, mas carregou ali certinho, pode ver que apareceu ali. Se você for no perfil, vai estar o nome do usuário, vai estar a senha, vai estar falando qual lugar que está sincronizando a conta dele. Então, agora você pode fazer as outras integrações. Então é isso, galera. Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima.